Hoje, você vai descobrir como seria viver um dia durante a Revolução Industrial, sentindo na pele os desafios, o ritmo intenso das fábricas e a transformação do mundo naquela época. Antes de começar essa jornada relaxante, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você apoia o nosso trabalho e não perde nenhuma das próximas histórias para dormir e relaxar. Então, ajeite-se, feche os olhos e prepare-se para mergulhar nessa viagem no tempo. Imagine-se acordando em uma manhã fria do século XVIII, em uma cidade que começa a se transformar pela Revolução Industrial. O barulho não é de pássaros ou da tranquilidade de um vilarejo, mas sim de rodas girando, engrenagens batendo e chaminés soltando fumaça densa no ar. Você se levanta de um colchão simples de palha, dentro de um quarto apertado e mal iluminado. O teto baixo e as paredes úmidas lembram que não há luxo nessa nova vida, apenas sobrevivência. O cheiro de carvão queimado invade o ambiente, misturado ao de pão velho guardado em um canto. A sua rotina começa cedo, porque o ritmo da cidade industrial exige que todos estejam em movimento antes mesmo do sol nascer completamente. A vida já não é mais guiada pelo som dos galos ou pelo ciclo natural do dia e da noite, mas pelo apito das fábricas, que chamam homens, mulheres e até crianças para longas jornadas de trabalho. O mundo à sua volta está mudando rapidamente, e você é apenas mais uma peça nesse enorme mecanismo. Ao sair de casa, percebe que as ruas já estão cheias de pessoas caminhando apressadas, algumas com roupas cobertas de fuligem, outras com olhos cansados, carregando ferramentas e sacolas simples. O solo é de pedra, mas está coberto por lama e restos da cidade em crescimento. Carruagens passam pesadas, puxadas por cavalos magros, enquanto homens gritam para vender comida ou ferramentas. Tudo acontece em um ritmo acelerado, como se a cidade nunca dormisse. E de fato, ela quase não dorme. O progresso da Revolução Industrial trouxe luz, movimento e invenções, mas também trouxe pressa, sacrifícios e uma nova forma de viver que você mal teve tempo de compreender. Ao olhar ao redor, a sensação é de que você não está apenas em um lugar diferente, mas em um tempo que exige muito mais de cada pessoa, como se o simples ato de existir já fosse um trabalho constante. O apito estridente de uma fábrica ecoa pelo ar, e você sabe que precisa apressar os passos. O emprego que conseguiu exige presença diária, sem atrasos, porque cada minuto perdido é um problema para o patrão. As fábricas funcionam como gigantescas máquinas vivas, onde cada trabalhador é uma engrenagem pequena, mas indispensável. Ao entrar na enorme construção de tijolos, o calor do interior contrasta com o frio da manhã. Máquinas enormes ocupam quase todo o espaço, soltando vapores, chiados e estalos metálicos. O som é ensurdecedor, e é difícil até mesmo ouvir os próprios pensamentos. As janelas são altas e pequenas, permitindo pouca entrada de luz, o que deixa o ambiente ainda mais opressivo. O ar é pesado, misturado ao pó do carvão e ao cheiro de óleo usado nas engrenagens. Você se junta a dezenas de pessoas, todas já em seus postos, movendo alavancas, carregando materiais e verificando peças. Não há muito tempo para descanso, porque a produção precisa ser constante. O patrão observa de uma área mais alta, certificando-se de que ninguém pare por muito tempo. Os dias na fábrica são longos, ultrapassando facilmente 12 ou até 14 horas seguidas. O ritmo não permite erros e o cansaço logo se acumula, tornando os movimentos mais lentos e pesados. A cada segundo, há a chance de um acidente, porque as máquinas não param e não perdoam distrações. Alguns colegas de trabalho
já carregam cicatrizes ou membros enfaixados, lembranças silenciosas de como esse ambiente pode ser cruel. Ainda assim, todos continuam, porque parar significa perder o pouco salário que garante pão e um teto simples no fim do dia. Enquanto você repete movimentos sem fim, percebe que a vida na Revolução Industrial é muito diferente do que havia escutado. As histórias sobre progresso e invenções grandiosas parecem distantes, porque o que se sente de verdade é o peso de um mundo que exige esforço constante, sem espaço para fraquezas. As horas se arrastam e a luz que entra pelas pequenas janelas indica que o dia já avança. Seus músculos doem e suas mãos estão cobertas de poeira e pequenas feridas. O suor escorre pelo rosto, mesmo no frio, porque o calor da fábrica e o esforço não dão trégua. Não há silêncio, apenas o barulho interminável das máquinas, que parecem rugir sem parar. A pausa para a refeição é curta, apenas alguns minutos para sentar em um canto e comer um pedaço de pão duro ou uma tigela simples de sopa. Não há fartura, apenas o suficiente para continuar em pé. Você observa ao redor e vê crianças trabalhando junto aos adultos, com roupas rasgadas e olhos cansados demais para a idade. Elas carregam baldes, limpam o chão ou operam máquinas menores. O trabalho infantil é comum, porque cada família precisa de toda a ajuda possível para sobreviver. É uma realidade dura e impossível de ignorar. Ao final do pequeno descanso, o apito soa novamente e todos se levantam rápido, como se fossem comandados por uma única força invisível. O trabalho recomeça sem demora e os movimentos se tornam quase automáticos, como se você também fosse uma máquina. A sensação é estranha. Não há tempo para pensar, apenas para agir. O dia avança e cada minuto parece igual ao anterior, como se o tempo tivesse se tornado um ciclo interminável de esforço. As promessas de um futuro melhor, feitas por aqueles que celebram o progresso industrial, parecem distantes quando vistas de dentro da fábrica. O que se sente é exaustão, uma luta constante para seguir em frente, e a percepção de que a vida se tornou mais rápida, mais dura e mais impessoal. Quando o sol já se põe, a jornada de trabalho finalmente termina. Você sai da fábrica com o corpo pesado e os olhos ardendo. As ruas estão ainda mais movimentadas, porque centenas de trabalhadores deixam os prédios industriais ao mesmo tempo, formando uma multidão silenciosa que caminha lado a lado. Alguns conversam baixo, outros apenas seguem em silêncio, exaustos demais para qualquer troca de palavras. O ar da cidade continua carregado de fumaça, e o céu alaranjado se mistura ao cinza constante que sai das chaminés. De longe, é possível ver que a cidade está crescendo rápido, com novas construções, mais fábricas e mais casas se amontoando em ruas estreitas. O progresso é visível, mas também é desordenado e pesado. Ao voltar para casa, você atravessa ruas iluminadas por lampiões a gás, uma novidade da época, que dá à cidade uma aparência diferente à noite. Mas mesmo com a iluminação, as sombras continuam presentes, porque a vida urbana traz perigos. Roubos, doenças e pobreza estão em toda parte, e basta um olhar mais atento para perceber que o brilho do progresso convive com muita desigualdade. Em sua pequena casa, não há muito conforto esperando. Uma refeição simples, talvez um pedaço de carne seca ou algum caldo ralo, serve como janta. O corpo pede descanso, mas o barulho da cidade nunca desaparece. As fábricas continuam funcionando à noite, e o som distante de rodas e apitos lembra que a rotina começará novamente logo ao amanhecer. A Revolução Industrial trouxe grandes mudanças,
Mas de dentro dela, a vida parece um desafio diário, sem garantias de descanso verdadeiro. Deitado em sua cama de palha, você reflete sobre como tudo mudou em tão pouco tempo. Antigamente, a vida era guiada pela terra, pelas estações e pelo trabalho simples do campo. Agora, tudo gira em torno das máquinas, do relógio e das exigências de patrões que nunca parecem satisfeitos. O tempo livre é quase inexistente e o corpo parece sempre à beira da exaustão. Ainda assim, há um certo fascínio em perceber como o mundo está se transformando. Novas invenções surgem, como locomotivas, telhados de ferro e até mesmo máquinas, que prometem facilitar o futuro. Mas, para quem vive o presente, esse futuro parece distante. A cada dia, a sobrevivência depende de esforço físico, resistência e adaptação. Os mais fracos ficam para trás, e apenas os que conseguem se manter firmes resistem ao ritmo imposto pela cidade. O sono chega devagar, interrompido pelo barulho da rua e pela preocupação com o amanhã. Não há garantias de que o emprego continuará, porque as fábricas contratam e demitem com facilidade. A instabilidade é constante e cada dia é uma luta para manter o mínimo de segurança. A Revolução Industrial pode ser vista como um marco grandioso na história, mas vivê-la de dentro é experimentar uma vida dura, de sacrifícios e incertezas. Você percebe que não seria fácil durar muito tempo nesse mundo, porque ele exige não apenas força física, mas também resiliência diante de desafios diários. Na manhã seguinte, o ciclo recomeça. O apito das fábricas acorda a cidade antes mesmo que o sol apareça completamente. As ruas enchem de trabalhadores e você se junta a eles, sabendo que mais um dia longo o espera. O corpo ainda dói do esforço do dia anterior, mas não há escolha. A vida na Revolução Industrial não permite pausas. Cada passo pelas ruas estreitas, cada respiração do ar carregado de fumaça, reforça a sensação de que você está preso em um tempo que valoriza mais as máquinas do que as pessoas. E mesmo assim, você segue, porque não há alternativa. O futuro ainda parece distante, e o presente é duro, marcado pelo esforço e pela repetição. O progresso continua, e a cidade cresce, mas o preço pago por aqueles que vivem dentro desse processo é alto. Ao imaginar-se nesse cenário, é fácil perceber porque não seria simples durar um único dia nesse período histórico. A Revolução Industrial trouxe mudanças profundas para o mundo, mas para quem viveu cada minuto dela, o peso era grande demais. A vida era uma mistura de esperança e sofrimento, avanço e desigualdade, trabalho duro e poucas recompensas. E, ao fechar os olhos para descansar mais uma vez, você entende que essa experiência, tão transformadora para a humanidade, é também uma das mais difíceis para quem a viveu.